Meu amigo, tu que vives neste mundo sofredor, angustiado, sem ter paz e nem amor, os teus dias são feitos de dor, tens a alma amargurada, teu destino é incerto e caminhas sem Deus. Eu também já vivi no mundo onde está angustiado, tão tristonho, eu não tinha paz, mas um dia alguém me convidou para vir a esta igreja. Eu ouvi sua mensagem e feliz aqui estou. Amor, conhecer
Igreja Apostólica, o perdão receberás, sendo humilde e sincero, sentirás alívio e paz, pois Jesus aqui reina, e com ele a Santa Rosa, nos guiando e ensinando a viver em santidade e ter vida piedosa. O perdão receberás, sendo humilde e sincero, sentirás alívio e paz, pois Jesus aqui reina, e com ele a Santa Rosa,
Ó prezados e estimados irmãos, eu os cumprimento. O que faço em nome da direção, dou as boas-vindas a todos, esperando que todos tenham vindo com sincero desejo de adquirir mais conhecimento, de buscar assim participar do alimento espiritual que vem para nós através das mensagens contidas no boletim, ou em cada hino que nós cantamos ou que ouvimos através do coral, que contém ensinamentos preciosos, que é como alimento espiritual, para nos fortalecer, para nos dar ânimo, coragem, fé e esperança de vencer as lutas de cada dia e seguir em frente nessa jornada rumo ao reino celestial. Desejo que as bênçãos de Deus o Pai, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, bem como as preciosas bênçãos do Santo Espírito Consolador, a nossa Santa e querida Avó Rosa, e também as bênçãos e o abraço fraternal do profeta Santo Romualdo, que esteja com cada um dos irmãos. Prezados irmãos, a sua presença em nossas reuniões tem um valor imensurável diante de Deus. Primeiro, que se não fosse a presença dos irmãos, não seria possível realizar as nossas reuniões. E conforme Jesus se referiu lá no passado, quando disse que uma só alma salva para Deus, todos os tesouros da terra não pagariam. Então imagine todos aqui presentes, na mesma fé, no mesmo amor, no mesmo objetivo, buscando assim, através do alimento espiritual, a consagração e santificação para a salvação da sua alma. Não tem valor nesse mundo que venha pagar. Todas as vezes que nós estamos reunidos, nossos templos, devemos permanecer em reverência, vigilância e oração, em respeito à presença de santos e anjos do poder celestial, que se fazem presentes em todas as nossas reuniões, conforme o Santo Irmão Aldo muitas vezes inseriu nos boletins, citando como exemplo a presença de santos profetas, santos apóstolos, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, Espírito Consolador, e ele próprio, Santo Irmão Aldo, em espírito e verdade, que vem para nos guardar, nos proteger, para nos dar entendimento e sabedoria, para compreender e entender as verdades do Reino dos Céus. Assim sendo, amados irmãos, eu convido a todos que estão assentados e que puderem para ficar em pé, para darmos início a esta santa reunião desta manhã. Todos em reverência, em sentido de oração, vamos assim orar. Ó onipotente, glorioso, eterno Deus e Pai celestial, estamos aqui reunidos, Pai dos seus filhos, para te louvar, glorificar e exaltar o teu santíssimo e poderoso nome. Assim o fazemos, ó Pai Santo, pelo seu imenso amor, pois nos enviaste o seu amado Filho Jesus, o qual foi até o sacrifício da própria vida, no martírio, na cruz do Calvário, para nos remir, para nos salvar, deixando-nos ensinamentos preciosos, bem como as suas santas promessas, a promessa de que restauraria a sua santa igreja, que enviaria o outro Consolador e de que haveria um só rebanho e um só pastor. Essas promessas se cumpriram com a restauração da sua santa igreja, na vida e no ministério da Senhora Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, na vida e no ministério do Senhor Santo Romualdo, Supremo Pastor. Por isso eu suplico as vossas bênçãos, a graça, para cada um de seus filhos aqui presentes. Peço também por aqueles que ainda possam estar a caminho dessa santa reunião, que a Senhora Santa Avó, o Senhor Santo Romualdo, tome conta deles para que nada de mal venha lhes acontecer. E eu suplico não só por essa, mas por todas as reuniões que estão tendo seu início nesse momento, algumas que já estão em andamento, outras terão seu início logo mais. Que a Senhora Santa Avó, o Senhor Santo Romualdo, juntamente com Jesus e a Virgem Maria Santíssima, tome conta desses locais, guardando e protegendo a cada um de seus filhos ali reunidos, bem como dando inspiração ao seu servo ali escalado, para que possa retransmitir com clareza, com entendimento e sabedoria os recados dos céus aos corações, para que todos possam ser mais fortalecidos na sua fé, alimentados no seu espírito, e com esse alimento buscar assim a consagração e santificação para a salvação de sua alma. Assim, Santa querida Avó Rosa, Santo Romualdo, declaro iniciada esta santa reunião para a honra, glória e louvor do nosso eterno Deus e Pai. Amém. Cantaremos o nosso hinário, o hino de número 1, intitulado Igreja Forte. Pois é integrante do poder celestial.
fazer a leitura de um depoimento de fé. Nossa irmã, a senhora Maria Isabel dos Santos Pavão, residente em Chapecó, no estado de Santa Catarina, testemunha com gratidão a bênção recebida por seu filho, senhor Eurídice dos Santos Pavão. No mês de julho de 2024, Eurídice foi acometido pela dengue, doença que o debilitou gravemente, a ponto de perder as forças para caminhar. Diante do comprometimento das funções renais, precisou ser hospitalizado e submetido a sessões de hemodiálise, sem previsão de melhora. Em meio a esse quadro delicado, sua mãe perseverou em oração, confiando na misericórdia de Deus e na intercessão da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Com fé, passou a incluir o nome do filho na caixa de pedidos de oração, apresentado aos céus durante as reuniões apostólicas. Pouco tempo depois, Eurídice apresentou uma recuperação surpreendente. Após apenas alguns dias, algumas sessões de hemodiálise, sua saúde melhorou de forma significativa. O progresso foi tão inesperado que uma médica chegou a afirmar que se tratava de um verdadeiro milagre de Deus. Hoje, restabelecido e agradecido, o senhor Eurídice reconhece a bondade divina e autorizou sua mãe a compartilhar esse testemunho como prova viva da força, da fé e da misericórdia de Deus e dos seus santos. E, amados irmãos, este testemunho, a prova do poder de Deus através desses santos na vida daqueles que o temem, ou seja, daqueles que são fiéis e leais na sua jornada de fé.
Prezados irmãos, iremos agora meditar na mensagem que temos para esta oportunidade. A mensagem que tem como título: O ministério do Santo Irmão Aldo é de grande valor para a Igreja Apostólica. Nosso Senhor Jesus Cristo declarou aos seus apóstolos sobre o futuro de sua igreja. Haverá um só rebanho e um só pastor. O apóstolo São Paulo também profetizou acerca da unidade espiritual, afirmando: há um só corpo e um só espírito, assim como há uma só esperança para a qual foste chamados, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, que age por meio de todos e está em todos, que se dá através da unção preciosa do Espírito Santo Consolador. Estimados irmãos e irmãs, compreendam que para que essa unidade se concretizasse e Deus reinasse sobre o seu povo, seria necessário que houvesse um único pastor, escolhido e dotado de todos os dons do Espírito Santo. Guiado pelo Consolador prometido por Jesus, o Senhor deixou claro que haveria um só rebanho, um só pastor. E esse pastor deveria estar presente entre o povo, sendo visto e ouvido, como aconteceu com ele próprio e posteriormente com a Santa Avó Rosa, que receberam em vida virtudes e poder divinos. Assim aconteceu com o irmão Aldo. Quando, na década de 70, no início do ano 70, e a Santa Avó Rosa for coroado Espírito Consolador, deu-se então início do seu ministério. E por 44 anos, à frente dessa Santa Igreja, qual nós tivemos a oportunidade, muitos de nós, de contemplá-lo, de beijar sua mão, pedir sua bênção. Foram 44 anos de lutas, mas de grandes vitórias. E ele foi vencedor. Foi coroado pastor por excelência, profeta e primaz dessa Santa Igreja. O Santo Irmão Aldo é reconhecido como esse pastor prometido, pois em seu ministério tudo se cumpriu fielmente. Nós, apostólicos, seguimos uma única doutrina e disciplina, divulgadas continuamente através do boletim interno da igreja, proclamando uma só fé, um só batismo e um só Espírito, pois o Santo Irmão Aldo e a Santa Avó Rosa lutaram e continuam lutando para unir os corações em um só Espírito, o Espírito de Deus. Não um espírito de divisão, mas de unidade, amor e santidade, para servir a Deus, a Jesus Cristo, ao Consolador e à sua Santa Igreja, amando-nos uns aos outros como verdadeiros irmãos em Cristo Jesus. Então, amados irmãos, nós não devemos ter um espírito de divisão, de contenda, de rixas, de disputas, mas de união verdadeira, aquela que sente quando o outro está com dificuldade e estende a mão para ajudar. Esse é o espírito de união que deve existir em nosso meio. Como eu frisei ontem, torno a frisar hoje, a Santa Avó Rosa muitas vezes demonstrava no meio do povo, junto aos membros, aos obreiros, aos coristas, pegava um fechinho de palitos e entregava um, outro para outro e falava: quebra. Aí pegava um fechinho e entregava aos demais: quebra. Ah, não conseguia quebrar. Aí ela falou: mas fulano e Beltrano quebraram o que eu entreguei para ele. Mas para ele a senhora deu um só. O que ela estava tentando mostrar? Que a união faz a força, que unidos nós seremos vencedores e vitoriosos. Por isso devemos nos unir cada vez mais, seja qual função que for, só de membros, de obreiros, diácono, diaconisa, pastores, coristas, músicos, regentes,
todos unidos num único propósito, num só espírito, num só amor, buscando assim, através dessa união, a perfeição espiritual, para sermos vencedores e alcançar assim a vitória final. Recordemos a oração sacerdotal de Jesus antes de retornar ao Pai, quando disse: dei-lhes a glória que tu me destes, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejam levados à perfeita unidade. Assim o mundo saberá que tu me enviastes e os amastes como me amaste. Então Jesus, na sua oração, falando ao Pai, que nós saberíamos que Deus nosso Pai nos amou como amou a Jesus antes da fundação do mundo, pedindo assim a unidade do Espírito, de todos, uns com os outros e com Ele, Jesus e o Pai, isto é, unidos entre nós, com Ele, Jesus, e com o reino dos céus. Para, com isso, ao receber a mensagem, os ensinamentos, conselhos e orientações do Santo Irmão Aldo, sermos mais consagrados e santificados para assim alcançar a salvação de nossa alma. Assim, é essencial reconhecer a importância do governo e do ministério exercido pelo Santo Irmão Aldo na Igreja Apostólica. Sem sua liderança, não teríamos sido dirigidos por Deus nem pela Santa Vó Rosa. Não seríamos a igreja que triunfa sobre o pecado e o mundanismo. Nem poderíamos anunciar que é tempo de salvação para todos os que buscam o caminho dos céus. Para que a igreja seja continuamente inspirada pelos céus e receba as bênçãos do Consolador, é necessário obedecer às orientações e conselhos do Santo Irmão Aldo e permanecer unidos a ele e a Santa Vó Rosa, a fim de continuarmos a ser uma igreja vitoriosa. Durante 44 anos de ministério, sua liderança sábia e corajosa fortaleceu a igreja, conduziu-a fielmente aos preceitos divinos e protegendo-a de erros e divisões. O Santo Irmão Aldo foi prudente, fiel e corajoso, dirigindo o povo com sabedoria celestial. Uma igreja que deseja ser verdadeiramente dos céus e cumprir sua missão de religar o homem ao Criador, precisa ser santificada e consagrada em tudo a Deus e aos seus santos. Deve ser fiel às leis e mandamentos divinos, isenta de pecado e mundanismo, obedecendo a doutrina e as regras disciplinares de elevada moral e conduta. Apostólicos do Consolador, lutemos com fé, amor e santidade para conservar tudo o que a Santa Vó Rosa, junto com Jesus, nos concedeu por meio do Santo Primaz Irmão Aldo, preservando nossa amada igreja do pecado e do mundanismo. Reconheçamos diariamente o valor do ministério e do sacrifício do Santo Irmão Aldo, que dedicou sua vida para proteger e salvar a igreja, assim como a Santa Vó Rosa, que também triunfou contra a maldade e a perversidade de indivíduos falsos e mal intencionados que tentavam destruí-la. Ambos venceram, a sua vitória é compartilhada com a igreja, que permanece firme e vitoriosa. Então cabe a nós, com fervor e fidelidade, honrar o legado deixado por esses servos de Deus e continuar a trilhar o caminho da salvação nesta Santa Igreja Apostólica. Eu vejo, amados irmãos, nesta mensagem, e mostrando assim, que nós devemos, para dar valor ao ministério do nosso santo e querido irmão Aldo, trilhar os caminhos da verdade, buscar a cada dia a consagração e santificação através da obediência, e assim iremos alcançar a salvação, mas para isso depende de cada um de nós.
E só iremos chegar na glória celestial, cantando vitórias, unidos, se formos assim, unidos aqui na terra. Porque, amados irmãos, lá no reino dos céus não existe divisão. Nós devemos aprender a viver unidos aqui. Às vezes, mas eu ia lá ajudar a limpar na igreja, lá, mas fulano vai lá, eu não vou com a cara daquela fulana, não vou com a cara daquele Beltrano, então eu não vou. E se por ventura, pela misericórdia divina, os dois chegaram no reino celestial e vão ficar juntos, aí é onde costa para o outro. Aprender a conviver em harmonia enquanto aqui está, buscando assim, através da obediência, da consagração, da humildade, a harmonia entre irmãos, para podermos viver uma vida justa e consagrada e alcançarmos assim a glória do celestial. Mas isso depende de cada um de nós. Se nós formos unidos, soubermos dar o valor ao ministério do nosso santo e querido irmão Aldo, com certeza nós chegaremos da glória celestial. Mas isso depende de cada um de nós, porque, amados irmãos, a salvação é individual. Não adianta eu chegar aqui, pegar o fulano pelo braço, vem cá que eu vou te ajudar a salvar. Você não quer salvação. Santo irmão Aldo não salva, a Santa Avó Rosa não salva, Jesus, a Virgem Maria Santíssima, nem mesmo Deus, se você não quiser a salvação. Eles nos mostram o caminho, através da doutrina, através do Evangelho de Jesus, através dos conselhos e orientações da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que nos legaram com muito sacrifício para que todos aqueles que assim quiserem alcançar a salvação, busquem colocar em prática na sua vida, e assim com certeza chegaremos na glória celestial. Mas devemos aprender a nos unirmos aqui, em todo o segmento, seja no ministério, seja membros, seja no ministério de cantar, de pregar. De pregar e cantar é a mesma coisa, porque pregar não é só o pastor que sobe do púlpito, faz a leitura do boletim e faz a mensagem. Através da música, através do seu proceder, você também está pregando. Teve uma congregação, uma família, que nada ia bem na sua vida, tudo estava errado. E eles resolveram, não sei se mudaram de cidade ou mudaram de bairro na mesma cidade. E estavam lá no domingo pela manhã, organizando a sua mudança no novo lar. Aí o pai de família falou para a esposa, falou assim, não vai dar tempo de organizar tudo e fazer almoço. Eu vou sair procurar uma panificadora, uma padaria aí, comprar alguns itens para fazer um lanche. E assim ele saiu, pediu aos vizinhos, os vizinhos indicaram, se vai tantas ruas, pega a direita ou a esquerda, sei lá, e você irá chegar umas 3 quadras ali, tem uma panificadora na esquina. E assim ele foi. Foi por acaso? Não. Passou na frente de uma das nossas congregações. O coral estava ali ensaiando. Ensaio pela manhã, a reunião começava ao meio-dia. Ele chegou, passando na frente, escutou, parou, ficou prestando atenção, seguiu em frente. Foi na panificadora, tempo de ele ir e voltar, passando novamente ali, o coral estava ensaiando outro hino. Ele tornou a parar, ficou prestando atenção, chacoalhou a cabeça e seguiu em frente. Mas não contente, ele olhou para trás e voltou. O obreiro que estava escalado para tomar conta, para vigiar o ensaio aquele dia, estava à porta, ele veio perguntar para o obreiro. Falou, senhor, eu estava passando, ouvi esses cânticos de vocês, achei muito lindo. Como é que a gente faz para vir assistir? O obreiro falou, não, agora o coral está só ensaiando, mas logo mais ao meio-dia terá a apresentação normal, o senhor poderá vir, trazer sua família e participar. Aí ele, muito contente, foi embora. Mas o obreiro esqueceu de um detalhe, falar da disciplina. Na época, isso foi lá na década de 90, no início. Mas faltavam uns 15 minutos para começar a reunião, o obreiro na esquina, estavam vindo lá toda a família. Aquele senhor, a esposa,
2 filhas, ou 3, 2 rapazinhos, família até numerosa. Ele observou que a mulher e as mocinhas não estavam totalmente dentro da disciplina. Não estavam muito fora, mas também não estavam correto. O que eu vou fazer? Vou falar para o pastor que se vire. Faltavam uns minutos para começar a reunião, eu olhei até o pastor estava em pé próximo do púlpito. O pastor, aconteceu assim, 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 contou o pastor. O pastor falou, tá, vai lá na porta esperar que eu já chego lá. O pensamento pediu a Santa Avó, que o Santo Irmão Aldo, que desse entendimento e sabedoria para não decepcionar aquela família. E foi até a porta. Quando ele chegou lá, ele já estava adentrando o portão. Viu no semblante deles aquela alegria, aquele contentamento em ouvir a apresentação do coral. Então ele recebeu a todos, deu as boas-vindas e explicou sobre a disciplina. Assim, como o nosso obreiro esqueceu de mencionar, vocês já estão aqui, então eu vou permitir que vocês entrem e assistam a apresentação do coral, a reunião toda, e da próxima vez que vierem, procurem se colocar de acordo conforme a disciplina, como vão ver aí dentro. Ah, tudo bem, eles concordaram, entraram, terminou a reunião, passou para a secretaria, conferir coleta. Quando saiu, eles estavam ali ainda aguardando para falar com o pastor. Pastor, nós queríamos agradecer a oportunidade, porque está sendo muito lindo. Essas canções, essas apresentações harmoniosas, que nos trazem um alento, e uma alegria, um contentamento imenso em ouvir. E nós estamos dispostos a voltar mais vezes. 6, 8 meses após, o pastor teve o privilégio de pegar uma escala de novo naquela região. Chegando lá, teve a grata satisfação de ver aí toda aquela família sendo apostólico. E o mais importante, a esposa, as 2 filhas e um dos rapazinhos, onde estavam? Aqui no coral, participando do ministério de cantar. Então pregar não é só o pastor que faz a leitura do boletim, a mensagem, mas o ministério de cantar também é pregar. E cada um de nós, com a nossa maneira de ser, com o nosso proceder, dando bom testemunho do nosso proceder, seja nos nossos lares, na rua por onde andarmos, no comércio, no transporte, trabalho, escola, aqueles que estudam, está dando bom proceder, ou seja, bom testemunho do seu proceder, não está sendo uma pedra de tropeço, atrapalhando aquele que está buscando a salvação. Porque, amados irmãos, o povo lá fora nos observa, e muitos às vezes têm conhecimento, às vezes é ouvinte do programa Hora Milagrosa, não vem na igreja, e às vezes é vizinho, fica só observando, de repente vê mas tipo essa pessoa é daquela igreja que escuta o programa, eles pregam uma coisa, mas ele vive outra aqui, está sendo uma pedra de tropeço. Para não ser uma pedra de tropeço, vamos ser fiel e leal, cumprir com o nosso dever, dando valor ao ministério de Santo Irmão Aldo, para podermos ajudar na salvação de almas. Prezados irmãos, para finalizar esta reunião, eu vou ler uma mensagem aqui, que é uma homenagem ao Santo Primaz Irmão Aldo. Nosso Senhor Jesus cumpriu um ministério de glória e poder, bondade e amor, alimentou a alma e consolou um povo que vivia sem pastor, sem esperança de ser feliz e ser guiado no caminho do bem e da verdade, conforme for anunciado pelo profeta Isaías em relação ao ministério do Messias, o enviado de Deus, palavra que ficou registrada no capítulo 9, verso 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Jesus trouxe para os seus discípulos a palavra da verdade, a palavra da vida, e para confortar seus corações, e antes de voltar aos céus, ele prometeu que não os deixaria órfãos,
Jesus prometeu que enviaria o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, que transmitiria os seus preciosos ensinos aos fiéis e que, em seu santo nome, guiaria o povo aos céus. Inclusive, falou aos seus discípulos a respeito do pastor que constituiria para arrebanhar as suas ovelhas, ou seja, para conduzir aqueles que se mantivessem fiéis a Ele no caminho da verdade. Nosso Senhor Jesus cumpriu a sua promessa e no tempo presente veio para nós e preparou a Santa Avó Rosa para ser o Espírito Consolador. Durante um período de 16 anos, Jesus preparou e usou ela, Santa Avó Rosa, para nos ensinar o caminho da salvação, do bem e da verdade. Através dela, nosso Senhor Jesus ensinou a perfeita doutrina do Evangelho do Reino dos Céus, a disciplina justa e moralizadora que é do agrado do Pai Celestial. Porém, seria necessário que a Santa Avó Rosa fosse anunciada ao mundo como o Espírito Consolador da promessa de Jesus e que, quando fosse levada aos céus, pudesse continuar dirigindo a sua igreja na terra. Conhecedora dos planos de Deus Pai e de Jesus, usando o seu precioso dom de profecia, ela nos deixou uma promessa, afirmando: depois que eu for para os céus, a pessoa a quem eu aparecer será o meu sucessor no governo da igreja. E assim aconteceu. A Santa Avó Rosa apareceu ao irmão Aldo, transmitiu a ele as suas sábias orientações e constituiu-o como o seu sucessor, representante do seu poder. Daí por diante, a Santa Avó Rosa passou a nos dirigir através do Santo Irmão Aldo, ensinando a doutrina dos céus e esclarecendo, mantendo a disciplina como regra de um bom viver e de boa conduta, e guardando a sua igreja da mesma maneira como Jesus procedeu durante os 16 anos do preparo do Consolador. No transcorrer de 44 anos de ministério, o Santo Irmão Aldo manteve nossa amada igreja nos retos caminhos do Senhor Jesus e da Santa Avó Rosa, mantendo viva e presente as palavras e a promessa de Jesus aos seus discípulos de que ele não deixaria seu povo órfão, mas que o guiaria através do Espírito Consolador e do Santo Pastor. A Santa Avó Rosa e Jesus cumpriram a sua promessa de maneira completa. Nós apostólicos prestaremos a nossa homenagem e gratidão a ele, primaz Santo Irmão Aldo, reconhecidos a Deus pelo ministério que o Santo Irmão Aldo cumpriu e por 44 anos e que continua ao lado do Consolador, dedicados ao povo apostólico. Portanto, amados irmãos, por isso, no dia 5 de maio, comemoramos o dia da vitória e coroação do Santo Irmão Aldo, no reino dos céus. Louvado seja o seu santo ministério como pastor do rebanho de Jesus, do Consolador e da Virgem Maria Santíssima, como primaz e profeta da Igreja Apostólica. Então, amados irmãos, o que nós fizermos, obedecendo, colocando em prática na nossa vida os ensinamentos, os conselhos e orientações dele, Santo Irmão Aldo, nós estaremos dando valor ao seu ministério. Amados irmãos, para finalizar essa santa reunião, nós iremos ouvir a última mensagem pelo coral. E se dedicaram, prepararam, organizaram e chegaram ao ponto de apresentar essas mensagens harmoniosamente para não só nos alegrar, mas também para louvar e glorificar a Deus e o seu reino. Quando é feito com amor, dedicação, cantar não só por cantar, esta mensagem, esse louvor, chega no trono de Deus como um cheiro suave. Vamos ouvir o CS de número 399, que tem como título: Irmão Aldo, nosso anjo da paz.
Ele merece toda nossa gratidão, muitas graças e adoração, pois és nosso anjo da paz. Dono de boas qualidades, reverente ao nosso Deus, milagroso e poderoso, facilita o nosso viver, solidário e companheiro, dia e noite ao nosso lado. Ele merece toda a nossa gratidão, muitas graças e adoração, pois és nosso anjo da paz. Sim, vamos juntos com amor anunciar que o irmão Aldo é o nosso anjo protetor. O irmão Aldo, o profeta do amor, o último pastor que por Deus foi eleito. Ele merece toda a nossa gratidão, muitas graças e adoração, pois é nosso anjo da Glórias a Deus, a Jesus,
a Maria Santíssima e a Santa Borrosa, por juntos nos terem enviado o maior e mais poderoso profeta que viveu conosco nessa terra, o nosso querido e amado Santo Irmão Aldo. Prezados e amados irmãos, só lembrando que quarta-feira teremos reunião de oração. Esquecer de comparecer, esforçar para vir, porque é um momento importante, momento em que nós iremos assim ter tempo para conversar com Deus. O valor da reunião de oração é muito importante para nós, que é o momento em que nós fazemos as nossas súplicas, nossas petições, para tudo aquilo que precisamos, que almejamos, e que Deus poderá assim conceder através da intercessão a Santa Borrosa, Santo Irmão Aldo, Jesus, a Virgem Maria Santíssima, junto a Ele, Deus e Pai. Amados irmãos, eu agradeço a presença de cada um dos irmãos, agradeço a reverência com que participaram dessa reunião, a reunião de ontem e hoje. Agradeço o trabalho dos obreiros, diáconos e diaconisa, trabalho do coral, regentes, músicos, coristas que prepararam e apresentaram essas belíssimas mensagens, que muito alegram nossos corações, além, é claro, de louvar, glorificar e exaltar a Deus o Pai. Assim, agradecendo, eu convido a todos que estão assentados e que puderem para ficar em pé, para finalizarmos esta santa reunião desta manhã. Todos em reverência, em sentido de oração, vamos assim orar. Ó onipotente e glorioso eterno Deus e Pai celestial, chegamos ao término dessa santa reunião. Nosso sincero louvor e gratidão a Ti, ó Pai, ao Seu Divino Espírito Santo, a Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Senhora Santa Borrosa e ao Senhor Santo Irmão Aldo. Nosso sincero louvor e gratidão. Agradecemos pela oportunidade de aqui estar, participando desta santa reunião, recebendo alimento espiritual para nos fortalecer, para nos dar a oportunidade de, através desse alimento, buscar assim a consagração e santificação para a salvação de nossa alma. Assim eu suplico a Senhora Santa Vó, ao Senhor Santo Irmão Aldo, para que abençoe grandemente cada um de seus filhos aqui presentes. Peço também por aqueles que porventura não puderam vir por um motivo justo, que a Senhora, o Senhor Santo Irmão Aldo, envie santos e anjos do poder celestial para também os abençoar. Peço por esses cujos nomes se encontram nessa caixinha de pedido de oração. Eu não sei o que eles estão pedindo, ou o que precisam para si, para o seu lar, para a sua família. Mas a Senhora Santa Vó, o Senhor Santo Irmão Aldo sabe, conhece o coração de cada um deles. Por isso entrego nas suas santas mãos, para que todos eles sejam assim atendidos, conforme o seu merecimento. Agora, Santa Borrosa, Santo Irmão Aldo, suplico pelos ouvintes do programa Hora Milagrosa, para que eles possam entender e compreender as verdades do Reino dos Céus, buscando assim, através dessa unção, do Espírito Santo que emana sobre aqueles que ouvem com fé e gratidão, ouvem com atenção e buscam assim colocar em prática no seu viver, que possam se converter e vir fazer parte do Reino dos Céus, que é essa Santa Igreja aqui na Terra. Assim, Santa Querida Avó Rosa, também suplico pela direção aqui na Terra, o Conselho Deliberativo, que a Senhora Santa Vó, o Senhor Santo Irmão, juntamente com Jesus e a Virgem Maria Santíssima, tome conta de cada um deles, dando força, ânimo, coragem, fé, esperança, entendimento e sabedoria, para continuar a nos dirigir como a Senhora Santa Avó Rosa, o Senhor Santo Irmão Aldo se fizeram ao seu tempo. Agora, Santa Avó, Santo Irmão Aldo, suplico por aquelas pessoas que se encontram enfermos, acamados nos seus lares ou em casa hospitalar, que a Senhora, o Senhor Santo Irmão Aldo, juntamente com Jesus e a Virgem Maria Santíssima, tome conta de cada um deles, e se for o caso, até mesmo operando um milagre em suas vidas. Assim os entrego nas suas santas mãos, para que todos eles sejam atendidos conforme o seu merecimento. Assim, Santa Querida Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, entrego também nas suas santas mãos as orações que teus filhos fazem nesse momento,
Eu não sei o que eles estão pedindo nas suas súplicas, sendo para si, para seu lar, para sua família, parente, amigos, vizinhos, pessoas que nem mesmo são apostólicos, mas que creem e confiam na Senhora e no Senhor Santo Irmão Aldo. E ao conversar com seus filhos, pede a eles que não esqueçam dos mesmos nas suas orações. Por isso entregam nas suas santas mãos, para que todos eles sejam atendidos conforme o seu merecimento. Agora, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, despede cada um dos seus filhos de retorno aos seus lares, guardando-os e protegendo-os, livrando os perigos do trânsito, dando a todos uma boa tarde de descanso, uma boa noite de repouso, e que na próxima reunião possa aqui estar novamente juntos, unidos na mesma fé, no mesmo amor, no mesmo objetivo, buscando assim, através do alimento espiritual, a consagração e santificação para a salvação de sua alma. Assim, Santa e querida Avó Rosa, nosso sincero louvor e gratidão a todo o reino dos céus, a Senhora, o Senhor Santo Irmão Aldo, por todas as bênçãos e graças que tem nos proporcionado, não só hoje, mas para tudo sempre, para a honra, glória e louvor do nosso eterno Deus e Pai. Amém. Pai do Senhor a todos e até a próxima reunião.